Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, esse áudio-vídeo é um extra, né? Os vídeos das terças-feiras às 11h30, nos quais vocês veem a minha imagem, eles continuam normalmente, mas como eu sei que algumas pessoas preferem só me ouvir em áudio, até porque ficam distraídas quando tem imagem, preferem só ouvir, então por conta disso eu tenho colocado ultimamente esses vídeos extras sempre que eu posso aqui no canal. Tá? Eles estão aqui no canal e também nos streamings de áudio, tá? Gente, para o áudio de hoje eu me senti inspirada a falar sobre como a gente pode se proteger de energias mais densas e eu fiquei inspirada a falar desse tema porque eu ouvi recentemente uma palestra maravilhosa do Espírito Veludo no canal da Mônica de Medeiros, que foi postada no dia 13 de julho de 2024. Para quem não assistiu, vale a pena procurar aqui no YouTube, porque é uma palestra bem interessante, esclarecedora. Para quem sente afinidade com a proposta, eu super recomendo. E, num dado momento, perguntaram para ele como é que a gente pode se proteger dessas energias trevosas, dessas energias mais densas, né? Ele falou da importância do orar e vigiar, e da importância da gente ser ético, porque o que atrai a energia negativa é justamente quando a gente não é ético, quando a gente não vigia o nosso comportamento. Ele explica mais em detalhes na palestra, vale a pena vocês assistirem, mas eu quis dar essa referência porque eu me senti inspirada a abordar mais profundamente sobre esse tema por conta dessa palestra, mas hoje eu quero trazer humildemente as minhas contribuições sobre esse assunto, porque eu também trabalho com pessoas, lido com os problemas das pessoas, com as angústias, porque eu escolhi essa missão. Então eu quero trazer aqui algumas sugestões de como eu faço para manter a minha energia mais elevada, né, de como eu faço no dia a dia para praticar o orar e vigiar, porque talvez essas sugestões sejam úteis para alguns de vocês. Então, gente, como a maioria de vocês já deve saber, porque eu sei que a maioria que me acompanha aqui é espírita ou espiritualista, a maioria de vocês já sabe que a gente está no auge da transição planetária, ou seja, o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações e está se tornando um planeta de regeneração. Esse processo ele se iniciou 100 anos antes da codificação da doutrina espírita. Então, por volta ali de 1760 e pouco, né, em torno desse período, próximo à Revolução Francesa, depois a gente teve a codificação da doutrina, se não me engano, ali em torno de 1857, algo em torno disso, né? E esse processo de transição, ele continua até hoje, e ele tende a se firmar por volta de 2050 e pouco, segundo o que falou Chico Xavier no programa Pinga Fogo da década de 70. Vocês encontram mais informações sobre esse assunto para quem tiver interesse num vídeo meu aqui intitulado Transição Planetária. Eu tenho alguns vídeos sobre esse tema, mas num deles especificamente eu falo sobre esse assunto, inclusive indico um vídeo do Geraldo Lemos Neto, que fala desse tema também. Eu aprendi essas coisas com ele, né? E na obra de Kardec já falava sobre a transição e dava exemplos de coisas que aconteceriam, que são coisas que já estão acontecendo na humanidade. Mas enfim, gente, eu só fiz essa introdução para quem não conhece nada sobre o assunto, para quem é leigo sobre essa questão de transição planetária, para que vocês possam compreender que a gente está num momento histórico em que muita coisa que estava debaixo do pano e que antes a gente não conseguia enxergar, agora a gente consegue enxergar de uma maneira mais ostensiva. Então não é que o mundo está piorando, mas é que a verdade está vindo à tona em muitas áreas, muitas coisas que estavam encobertas, que estavam debaixo do pano estão aflorando e a gente está conseguindo enxergar. Tem uma metáfora que um mentor amigo usa que eu acho bem didática e esclarecedora. Ele fala assim, que é como uma pessoa que vai fazer faxina dentro de casa, né? Quando a gente vai faxinar a casa, a gente coloca os móveis, coloca móveis em cima de outros móveis para conseguir fazer a limpeza, a gente tira tudo do lugar. E se uma pessoa entra no momento que você está começando a faxina, ela vai falar, nossa, que caos que está a sua casa, que bagunça.
mas a gente precisa bagunçar primeiro para depois poder organizar. Então faz parte do processo de limpeza a gente colocar o lixo para fora. E quando você olha aquela realidade como se fosse uma foto, você tem a impressão errônea que tudo piorou. Mas na verdade esse lixo está vindo para fora justamente para que a limpeza aconteça, porque não tem como você limpar se você não consegue enxergar a sujeira, né? Então, como a gente está enxergando as sujeiras mais claramente, a gente tem essa impressão, essa ilusão de que o mundo está muito pior. Na verdade não é isso, é que as coisas estão vindo à tona. E é claro que como a gente está no auge da transição planetária, todas as forças mais densas, as forças contrárias, que não querem que o mundo se torne de regeneração, que o planeta se torne de regeneração, elas estão mais atuantes do que o habitual. Então, muitas pessoas que trabalham hoje para a luz, né, por exemplo, pessoas que dão passe em centro espírita ou fazem alguma caridade, enfim, trabalham em prol da luz, terapeutas que aplicam reiki, às vezes por preços simbólicos, para poder ajudar outras pessoas, e tantas outras pessoas que eram muito atuantes em prol da luz, médiums que faziam psicografias. Muitas estão se deixando levar por esse assédio espiritual, estão entrando nessa energia mais densa e desistindo do trabalho, achando que é tudo besteira, né? E virando do avesso mesmo, porque se deixam influenciar por essas energias trevosas, essas energias mais densas. Como é que a gente faz no dia a dia a prática do orai e vigiai para que a gente não se iluda com essas energias mais densas, gente? Eu vou falar da minha prática diária, de algumas coisas que eu aplico e que fazem sentido para mim e talvez podem fazer sentido para vocês também, porque é claro que eu também, como tenho um trabalho, né, que tem uma proposta de ajudar pessoas, é claro que eu também sou muito assediada e que é impossível a prática do orar e vigiar 24 horas por dia. Então a gente oscila de sentimento, tem momentos que a gente cai, tem momentos que a gente começa a pensar negativo, a sentir essa energia pesada no corpo, né? E sente aquele sono esquisito que vem do nada, ou aqueles pensamentos de baixa autoestima, autodepreciativos, ou de exclusão, de rejeição. E começa a entrar naquela energia. Eu também passo por isso, assim como muitos de vocês que são terapeutas ou que têm algum trabalho focado na luz. Eu sei que muitos de vocês recebem esse assédio, né? E o que o Veludo propõe nesse vídeo que eu mencionei, né, do canal da Mônica de Medeiros, que foi publicado no dia 13 de julho de 2024, nesse vídeo ele fala da importância das pessoas serem éticas, da importância da prática do orai e vigiai, para que a pessoa se torne invisível aos espíritos mais densos, porque os espíritos mais densos, eles só conseguem enxergar aquilo que está na mesma frequência deles. Se não está na mesma frequência, eles não conseguem atuar contra sobre algo que eles não estão vendo, entende? Então, se a pessoa está vibrando luz, amor, alegria, gratidão, se a pessoa é ética, se ela ouve músicas elevadas, por exemplo, isso já sou eu falando, né? Complementando as coisas que eu ouvi no áudio, na palestra do Veludo. Então, assim, se a pessoa procura buscar a elevação da energia, é claro que ela não vai se deixar influenciar por esses espíritos mais densos. Ela não vai entrar em energia de picuinha, de briguinha de ego, de vaidade, de egoísmo, né? Só que a maioria de nós, gente, como a gente é muito movido pelo medo, e é por isso também que a gente está encarnado num planeta de provas e expiações, porque a gente é regido pelo medo, né? Pela ansiedade. E a maioria de nós ainda tem vaidade, tem egoísmo, raivas guardadas. Então, é claro que haverá momentos que a gente vai oscilar. Por mais que a gente tente a prática do orai e vigiai, é claro que haverá momentos que a gente vai oscilar. Então, assim, é sempre importante a gente estar praticando a autoobservação, porque quando a gente percebe que caiu, e é isso que eu faço no meu dia a dia, eu percebi que a minha energia caiu, comecei a pensar negativo, comecei a ter pensamentos autodepreciativos que eu sei que não são meus, são formas pensamento de outras pessoas com as quais eu me conectei porque eu deixei o meu padrão energético cair. Então, o que eu faço nesse momento? O que pode ser interessante também de vocês fazerem, se vocês sentirem afinidade, além
de buscarem uma terapia, é claro, né? É interessante vocês começarem a fazer uma oração que eu gosto muito, que é excelente para essa mudança na egrégora, essa mudança energética, é a oração da medalha de São Bento. Vocês encontram facilmente dando um Google, que é aquela oração que fala assim: que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno, São Bento, rogai por nós. Então, é só você fazer essa oração com fé, com entrega, com verdade, que você já vai perceber uma mudança no seu padrão. Eu sei que para quem não está habituado a fazer orações, às vezes essas palavras podem ser um pouco duras, né? Mas essa oração ela é interessante porque ela evoca uma egrégora de limpeza muito grande, inclusive quem tem mediunidade consegue perceber isso, quem tem uma mediunidade mais ostensiva, percebe que essa oração nos ajuda na mudança de conexão, na mudança de frequência. Então, naquele dia que você sente que você está muito pesado, pensando muito negativo, com pensamentos de baixa autoestima, né? Ou pensamentos, ninguém me ama, ninguém me quer, ou o mundo está contra mim, ou pensamentos de inveja. Você começa a competir energeticamente com outras pessoas, porque o outro tem, eu não tenho, aí você se sente injustiçado e entra numa energia densa e fica com raiva de Deus e briga com a vida e se sente vítima e se põe lá embaixo e você vai chafurdando numa lama energética muito densa. Quem nunca? Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, por isso que a gente está encarnado nesse planeta de provas e expiações para aprender pelos contrastes, né, pelos opostos. Então, através da densidade, a gente aprende a desenvolver a convicção na luz. É uma musculação de consciência que a gente faz nesse plano, é por isso que a gente está encarnado na matéria densa, para expandir a consciência pelo contraste, pelos opostos, né? Então, quando você começa a chafurdar nessa lama energética e você vai afundando, e aí, obviamente, como você está numa energia densa, você vira o famoso puleiro de Egum, né? Você começa a atrair uma série de espíritos que vibram na mesma frequência. Aí, quando você se dá conta, a sua casa está povoada desses espíritos que vieram como um imã, porque foram atraídos pelo seu padrão mental, vibracional, e aí você vai chafurdando cada vez mais. Então, assim, a minha sugestão amorosa para você, além de você buscar um tratamento terapêutico com um psicólogo da sua confiança, ou também com um terapeuta holístico da sua confiança, além de você buscar esse tratamento individual, que é importante para o seu caso, além disso, cuide também da parte espiritual. Não adianta a gente só fazer um tratamento psicológico e não cuidar concomitantemente da parte espiritual, porque as duas coisas estão interligadas, né? Até para você escolher um terapeuta que seja compatível com a sua energia, você precisa tá cuidando, tá atento à sua parte espiritual. Então, quando você perceber que você deixou o padrão cair, a minha sugestão amorosa é que você não fique cultivando o pensamento negativo. Porque o que acontece quando a gente está sendo assediado por espíritos densos? A nossa tendência é ir chafurdando cada vez mais na lama e encontrando argumentos que nos façam sentir cada vez pior. Aí a gente coloca uma música triste, uma música dramática, densa, que faz com que a gente piore cada vez mais, ou procura assistir alguma coisa na TV que piora a nossa situação. Tudo aquilo vai confirmando a crença de que o mundo é um lugar terrível, de que ninguém nos ama, de que a vida é uma droga, de que... Aí você vai entrando naquela bad vibe, quem nunca, né? Nossa, e você vai entrando naquilo e vai cultivando e vai dando atenção, vai dando poder e vai olhando para isso. Quando você vê, meu amigo, você tá ali o famoso puleiro de Egum, tem um monte de espíritos compatíveis com esse padrão que você está vibrando, que estão endossando que você permaneça naquele lixo emocional. E aí, quando você se dá conta, a sua percepção em relação à sua vida, as milhares de coisas boas que existem na sua vida, fica totalmente nublada. Você não consegue enxergar nada de bom, você só vê problema em tudo, você só vê defeito em todo mundo, você fica reativo. Você começa a tratar as pessoas mal ou com uma língua ferina,
começa a cutucar a ferida das outras pessoas, né? Você vira ali uma fonte de energia trevosa, de densidade para a vida de outras pessoas, porque você ficou cultivando ali o pensamento negativo, a baixa autoestima, esse padrão mais denso. Então, quando você perceber que você está entrando nessa, a minha sugestão é, na hora, por mais que você não sinta vontade, começa a fazer oração da medalha de São Bento, depois você faz um Pai Nosso, uma Ave Maria. Se você puder também, toma um banho de lavanda com sal grosso do pescoço para baixo para fazer uma limpeza energética. Tem vídeos aqui no canal, na playlist de limpeza energética, ensinando como fazer esse banho. Você já começa a mudar a vibração, você não deixa aquilo ir se aprofundando, entende? Porque senão, gente, esse processo das formas pensamento que a gente cria é algo muito interessante da gente observar, porque assim, o pensamento negativo, ele começa uma sementinha pequenininha, você começa a pensar algo ruim sobre você, tipo, sei lá, eu sou burro, eu sou incompetente. Aí você começa a pensar nisso. Aí você lembra de uma situação em que alguém te distratou porque te achou incompetente. Aí aquela situação começa a puxar outra situação na sua infância e aí você começa a lembrar de um monte de coisa e por conta disso você atrai situações em que pessoas vão confirmar essa crença e vão te chamar de incompetente. Quando você se dá conta, aquele pensamento que começou miudinho, aquele pensamento que começou raquítico, quando você vê aquilo já virou uma bolota de energia negativa que está ali no seu entorno. Né? Então a coisa começou pequenininha, foi crescendo, virou um bolotão de energia negativa que vira um imã de lixo para você. Quem nunca, né? Muitas vezes a gente faz isso porque o ego, e sejamos sinceros agora, o ego tem um prazer mórbido em focar no sofrimento. O ego, ele adora ter problemas dos quais se queixar, porque senão ele não existe. Parafraseando Osho, como não poderia deixar de ser, como de costume, o ego, gente, ele precisa de problemas para ele existir, porque se o ego não tiver problemas, ele sente que a vida não tem sentido. Então ele precisa ficar criando problemas que não precisariam existir, mas que para o ego eles precisam existir. Então o ego fica lá querendo que você chafurde na lama, né? E aí, obviamente, quando você criou essa bolota de lixo no seu entorno, de lixo energético, essa forma pensamento densa que está no seu entorno, essa forma pensamento, o que ela faz? Ela começa a se ligar com as irmãzinhas, ou seja, com outras bolotas negativas que têm a mesma vibração dela. Então, se está lá o seu vizinho também produzindo uma bolota negativa, uma forma pensamento negativa, a sua bolota negativa energética que você gerou com seus pensamentos e sentimentos, ela se liga com as outras que estão no entorno. Quando você se dá conta, tá ali um bolotão, né? Um negócio gigantesco de pensamento denso, atraindo espíritos afins que vão ficar te motivando, endossando esse padrão comportamental em você, e você não vai sentir vontade de sair daquilo. E é natural que você não sinta vontade, porque obviamente eles vão estar te incentivando a não querer sair daquilo. E sempre que você pensar em fazer uma oração, em fazer um banho de limpeza, que pensamento que vai vir na sua mente? Isso é besteira, não vai adiantar nada, nem perca tempo com isso, a sua vida é horrível mesmo, olha como você é um coitado, olha como ninguém gosta de você, olha que mundo cruel, né? Vai começar a vir. Então é preciso que nesse momento, quando você não tem vontade de orar, quando você não tem vontade de fazer o banho de limpeza, ou de ouvir uma música elevada, por exemplo, no canal do Eli Cravo vocês encontram muitas músicas elevadas, tem o alinhamento para a paz interior, alinhamento para a compaixão, tem a calibração arcturiana para o alinhamento dos chakras, que é fantástica. Se você se deixar levar por esses pensamentos negativos, você não vai ter vontade de ouvir essas calibrações, você não vai ter vontade de fazer oração ou de fazer o banho de limpeza. E é aí que é o pulo do gato. Você precisa, nesse momento, ter um ato de vontade e falar: epa, peraí, eu quero mudar esse padrão, não quero mais ficar aqui cultivando essa negatividade.
Então, mesmo que eu não sinta a vontade, eu vou lá e vou fazer uma oração. No começo a oração fica um pouco fake, né? Fica um pouco forçada. Você faz a oração meio sem vontade, mas aí aos pouquinhos você vai começando a ficar com vontade, porque o padrão vai mudando, a oração da Medalha de São Bento, o Pai Nosso, Ave Maria. Aí você começa a mudar o padrão. Tem até uma oração que eu coloquei lá na minha rede vizinha, tá lá nos destaques da rede vizinha, que é uma oração que eu aprendi com uma médium que eu gosto muito, que ela fala que é importante para a gente encaminhar os espíritos perdidos que porventura estejam na nossa casa. Ela sugere o seguinte, que a gente faça as nossas orações rotineiras e depois a gente fale assim, eu peço nesse momento aos anjos de resgate que encaminhem para a luz os espíritos perdidos e sofredores, estejam eles aqui dentro da minha casa ou nos arredores. Então é importante para a gente pedir para os anjos de resgate, que são espíritos, né, que são treinados para fazerem esse resgate, gente. É importante a gente pedir para eles esse encaminhamento dos espíritos sofredores, para que esses espíritos não fiquem perdidos dentro de casa ou nos arredores e para que eles possam ser encaminhados para a luz, para os postos de socorro, se assim o quiserem. Esse encaminhamento sempre respeita o livre-arbítrio do espírito, não é uma coerção. Mas quando o espírito quer ajuda, ele recebe e nas suas orações você pode pedir ajuda para esses espíritos, né? E aí é bacana porque os espíritos de resgate, os anjos de resgate, eles vão usar o ectoplasma, a energia a energia produzida, melhor dizendo, pela sua oração, para conseguir fazer esse encaminhamento dos espíritos sofredores. Por isso, gente, que é crucial, ainda mais nos dias de hoje, todos os dias, sem exceção, a gente fazer oração dentro de casa, de preferência no mesmo horário. Se você não puder fazer no mesmo horário, faça num horário aproximado, 10 minutos antes, 10 depois, meia hora antes, meia hora depois, mas faça a oração todos os dias na sua casa. Se não dá para fazer no mesmo horário, faça no horário possível, mas faça, porque aí você cria formas pensamento positivas que vão proteger o seu lar. E protegem não só o seu lar, mas as pessoas que estão no entorno também são beneficiadas quando você ora com fé, com verdade, com amor e com entrega dentro da sua casa. Então, gente, essa responsabilidade das formas pensamento que a gente gera é o que faz com que a gente se blinde das energias mais densas. Então, assim, além das orações diárias, além do banho de limpeza, a gente precisa praticar o orar e vigiar no nosso dia a dia através da nossa conduta, do nosso comportamento. É o que eu sempre falo aqui para vocês, né? Algo que eu aprendi com o querido e saudoso Gasparetto. Ele dizia assim: para o que você está dando atenção? Para o que você está dando poder? Então, assim, ao longo do seu dia, você é uma pessoa fofoqueira, intrigueira, você é uma pessoa que fica focando no lado sombra de todo mundo, criticando todo mundo, debochando das pessoas. Como é que você usa o seu tempo? Você usa o seu tempo de forma produtiva? Você procura incentivar o melhor das pessoas, dar palavras de apoio, dar bons conselhos, praticar a caridade no sentido de colocar o amor em movimento? Que tipo de músicas você ouve? Que tipo de filmes você assiste? Para o que você dá atenção? Quais as formas de pensamento que você está criando? Na sua vida cotidiana, você busca ganhar dinheiro fácil fazendo qualquer negócio, passando por cima dos outros, enganando pessoas, sendo desleal? Como é que você é nos seus relacionamentos? Você cumpre aquilo que você promete ou você é uma pessoa antiética, egoísta, que só pensa no seu prazer pessoal, não pensa no que aquilo vai causar na vida dos outros? Você é uma pessoa empática, generosa ou é uma pessoa que só pensa nos próprios prazeres, é uma pessoa hedonista? Então, procura observar suas condutas, as escolhas que você faz, né? Para onde você está dando atenção, o que você fala no seu dia a dia, com quem você conversa, qual a vibração das pessoas com quem você conversa, né? O que essas pessoas falam e você dá atenção, você dá corda para isso. Então,
A partir da prática do orar e vigiar, que tem a ver com o processo de autoconhecimento, da gente observar para o que a gente está dando poder no nosso dia a dia, a gente consegue ter clareza se a gente está se blindando energeticamente ou não. Gente, hoje em dia, isso inclusive é até algo que o Veludo comentou, né, nessa palestra do dia 13 de julho, hoje em dia as pessoas estão muito mais irritadiças, então por qualquer coisa elas se estressam, elas perdem a paciência, elas discutem por bobagens, por assuntos completamente fúteis, banais, brigam por picuinhas, gastam energia em coisas que não acrescentam nada, que não nutrem o espírito. Muitas vezes essas pessoas às quais eu estou me referindo somos nós mesmos. Quantas vezes a gente discute por abobrinha, por besteira, por vaidade do ego, por autoafirmação? Quantas vezes a gente vê briguinha boba em rede social por causa de besteira, de futilidade? Gente, no auge da transição planetária, a gente não tem esse tempo para perder. A gente não pode ficar gastando energia com essas inutilidades, ficar cultivando fofoca, ficar induzindo intriga, polêmica entre as pessoas. A gente tem que ter autorresponsabilidade, sabe? Para perceber para onde eu estou colocando a minha energia, onde eu coloco o meu poder, a minha atenção. Então, ao invés de discutir com o fulano, com o cicrano, de perder tempo e energia com bobagem, faça uma oração para o guia espiritual dele e para o seu. Não entre em picuinha, em jogo de ego, em jogo de poder. Para quê? Você não ganha nada com isso, você não faz bem para o outro nem para você. Isso atrasa a sua evolução espiritual. Não perca tempo, não gaste a sua energia com bobagens, não se deixe irritar. Se alguém vem e cutuca uma ferida para te provocar, é isso que os espíritos trevosos querem, que você brigue, que você discuta, que você espalhe a discórdia, que você crie intriga. É isso que eles querem. Não entre nessa. Se alguém te cutucar uma ferida, te provocar, deixa pra lá. Pensa assim, bom, essa pessoa tá doente, essa pessoa tá ali obsediada, eu vou rezar pro mentor espiritual dela e pro meu, mas eu não vou entrar nessa energia. Eu escolho não entrar nessa energia. É isso, gente, que é exercer a autorresponsabilidade, que é observar aonde a gente está colocando o nosso poder, né, a nossa energia, porque o poder que a gente tem dentro de nós, que vem da fonte criadora, que vem de Deus, é um poder incomensurável. E a gente tem que ter responsabilidade, inteligência emocional na hora de usá-lo, sabe? Eu sei que é difícil, porque num mundo denso como esse, a gente é cutucado o tempo todo, é provocado, é convidado para a reatividade o tempo todo. Mas cabe a nós aceitarmos ou não esse convite. Aí que entra o nosso livre-arbítrio. Tem pessoas que falam, Gisela, no meu trabalho tem uma pessoa que me provoca o tempo todo. Eu também não tenho sangue de barata, eu não deixo barata, eu vou lá e falo, eu trato ela como ela me trata. Porque, gente, pra quê? Se você tá nesse trabalho, é pra você ser uma fonte de luz ali dentro. Não é porque o outro tá te provocando que você precisa aceitar o convite. Reze pro mentor espiritual dele e pro seu. Se você tá nesse trabalho, tem um sentido, você tem uma missão espiritual ali. Você pode escolher ser um incenso de luz naquele ambiente. Você não precisa ficar cultivando essa picuinha. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai trazer nenhuma bênção para a sua vida ficar entrando nessa briga. Seja fisicamente, seja energeticamente. Escolha não entrar. E para isso você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, fazer orações diárias, meditação, fazer terapia com um bom terapeuta para você integrar suas sombras, trabalhar essas raivas guardadas de uma forma saudável, não através de repressão, mas através de consciência, sabe? Porque sempre, gente, que a gente entra nessas energias trevosas, que a gente se deixa provocar, que a gente cultiva picuinha, que a gente fica em discussão bobinha que não leva a lugar nenhum em rede social, quando a gente fica nessa infantilidade que não acrescenta nada para ninguém, isso é um atraso para a nossa evolução, sabe? Não faz bem para o planeta, porque cada vez que a gente entra nessa energia, a gente está gerando formas pensamento negativas. Eu sei, gente, a gente não é santo, a gente está aqui para aprender, a gente vai oscilar, a gente vai cair, faz parte do aprendizado. Mas se você percebeu que você caiu, que você deixou a peteca cair, que a energia caiu, não cultive o pensamento negativo por muito tempo, escolha sair dele, entende? Sentiu que o bicho pegou,
começou a pensar negativo, começou a desejar mal para o outro, começou a ficar com raiva, com inveja, trabalhe a não identificação com esses sentimentos. Uma estratégia que eu aprendi com o Osho, que é bastante eficiente, quando a raiva vier, para tudo que você estiver fazendo, não fique endossando a raiva. Você também não vai reprimi-la, que não é bom. Mas você pode sentar num canto, né, ficar quietinho, aí você vai se tornar um observador de si mesmo. Você vai começar a observar a raiva, como se você estivesse fora de si mesmo. Então, ao observar a raiva, você começa a olhar o que ela está fazendo no seu corpo, observa, só olha, como se você fosse uma testemunha de si mesmo. Esse processo é muito interessante porque ele ajuda a trabalhar a não identificação. Você percebe que você é uma personagem, né, no jogo da vida, mas que essa raiva não é sua, ela está em você, mas ela não é você. E aí quando você olha de fora, fica mais fácil, depois de 5, 10 minutos fazendo esse treino, da raiva passar. Ou seja, quando você trouxe consciência, a raiva sumiu, porque é impossível estar reativo quando se está consciente. Olha que bacana isso. Inclusive, se você mudar a sua respiração quando você está com raiva, ou seja, começa a respirar profundamente, você vai perceber que a respiração profunda faz com que a raiva diminua, porque não tem como a gente ficar com raiva se a gente está respirando de verdade, profundamente pelo diafragma. Faça o teste na sua casa. Sentiu raiva? Começa a respirar profundamente. Você vai ver que naturalmente a consciência começa a mudar. Depois ali de uns 5, 10 minutos, a raiva passou ou sumiu completamente. Aí sim, quando a sua percepção não estiver nublada pela raiva, que na verdade a raiva é uma cortina de fumaça para esconder o medo, por trás da raiva sempre tem medo, isso é inevitável. A raiva é o medo ativo, né? O medo é a raiva passiva. O próprio Osho fala muito sobre isso num livro chamado Saúde Emocional e também num outro livrinho chamado Emoções. Então a raiva é só uma cortina de fumaça para esconder o seu medo. Quando você vai mudando a consciência, respirando profundamente, o que acontece com a raiva? Vai diminuindo, diminuindo, até ficar bem pequenininha. Aí sim, quando você não está mais dominado por essa percepção nublada, ou seja, trocando em miúdos, quando você não está ali virado no giraia, né? Quando você está mais consciente, quando você está em você, você não está mais assediado por essas forças sombrias, aí sim, você pode tomar decisões mais assertivas, conectadas com a essência, porque você mudou a vibração, entende? Então, a minha sugestão amorosa para você é para você não tomar nenhuma atitude movido por essa reatividade, sabe? Porque aí você vai jogar essa raiva em outra pessoa, depois a raiva volta para você, vira uma bola de neve, você não consegue sair daquilo. Então, observa aquilo que você está emanando para outras pessoas, porque aquilo inevitavelmente vai voltar para você, é uma lei da vida. Quando você muda o padrão, muda a frequência, vai praticando orar e vigiar e vai aprendendo a se observar de fora para trabalhar esse processo de ser uma testemunha de si mesmo e trabalha a não identificação e vai fazendo oração todo dia e meditações diárias também para trabalhar a não identificação, com isso você vai vendo que vai ficando aos pouquinhos mais fácil você não entrar nesse convite cotidiano das trevas. Aí você vai ver que o fulano, o cicrano te cutucou, né? Fez um comentário debochado, um comentário reativo que tinha a intenção de cutucar uma ferida sua. Aí aos pouquinhos você percebe que você já nem sente mais raiva daquele fulano, você sente compaixão. Você fala, poxa, essa pessoa tá doente, o fato dela tentar ser reativa comigo é uma forma que ela encontrou para me pedir ajuda, eu vou orar por ela. Olha que interessante essa postura que eu aprendi com um mentor amigo. Aí você percebe que pelo fato do fulano estar doente, emocionalmente falando, ele não está expressando a excelência dele. Aí você não pega para você aquela energia que ele está mandando. Você não se apega, você não se identifica. Você faz a oração para o mentor dele e para o seu, né, sem levar para o pessoal aquilo que ele fez, ou seja, sem se identificar. E com isso você consegue mudar a sua energia e ainda por cima ser um canal de luz para outra pessoa. Você consegue ajudar outra pessoa e ajudar a si próprio.
Perceba que isso é muito mais inteligente do que você entrar numa briga energética com a pessoa e reagir. A pessoa falou outra coisa de você e você responde tal coisa e faz vídeo esculhambando o outro e fica aquela disputa de vaidade, aquela disputa de ego. Pra quê? Pra quê, gente? O que isso acrescenta? O que isso traz de bom na sua vida, na vida das pessoas? Não entre nisso. Não cultive isso. Você tem poder de escolha, você tem inteligência emocional para escolher não entrar nisso. Você não é um autômato que qualquer coisinha que falam para você, você vai reagir. O que é isso? Tenha responsabilidade sobre a sua percepção do mundo. Exerça a autorresponsabilidade e comece a perceber que na medida que você vai mudando o seu padrão, naturalmente, as coisas no entorno podem até apresentar adversidades, porém, você terá a sabedoria necessária para não se identificar com elas. Porque você sabe que circunstância não é substância. O que acontece fora no mundo é periférico, mas você pode escolher se apegar a isso ou não, dependendo da sua vibração, dependendo das suas crenças, dependendo do seu foco. Para o que você está dando atenção, para o que você escolheu dar poder. Se o outro veio e fez algo, é problema dele. Você escolhe se você vai dar poder ou não. Você escolhe se você vai cultivar o mal ou não dentro de você. Você escolhe, dependendo do que você dá atenção, entende? Gente, esse foi meu recadinho amoroso para vocês hoje. Eu espero muito que tenha feito algum sentido para vocês, tenha tocado alguns corações, mobilizado algumas transformações internas, reflexões. Se foi esse o caso, eu peço a gentileza que você deixe seu like aqui para mim, para ajudar na divulgação desse áudio ou vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito, para ajudar também aqui no crescimento do canal, para que ele possa atingir mais pessoas. E é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e até os próximos vídeos e os próximos áudios. Tchau, tchau!